Cadernos velhos, jornal, revista, tanto papel que vai se acumulando dia a dia. Mas o que será que pode ser feito com todo este papel? Com um apelo ecológico, o mercado do papel reciclado cresce a cada dia. Papéis como jornais, folhas de caderno, formulários de computador, caixas de papelão, envelopes, cartazes, materiais que ganham novas cores, formatos e também novos destinos. Luiz Ramos, um artista que trabalha com papel há 16 anos, nos ensina passo a passo de como reciclar esse material que temos em nossa casa. Uma atividade, antes de tudo, ecológica. Principalmente evitar que determinadas coisas que podem gerar renda na mão daquele mais necessitado acabe indo para o lixão, né? Há uma contribuição para a limpeza urbana, há uma contribuição muito grande com a conscientização de recursos como a água, por exemplo, saber utilizar, captar a água da chuva para fazer papel. Para reciclar papel, você irá precisar de papel cortado, água, cola de papel de parede, copo, um recipiente grande, tunil, uma espécie de tule, pedaços de carpete, madeira para a confecção do molde. Esse molde é um molde bastante simples de fazer, é um molde de madeira, feito com uma madeira boa, resistente à água, de preferência sem pregos, mas usando cravo e cola. Isso vai fazer com que ele tenha resistência e não tenha problemas com ferrugem. Depois, nós vamos usar a tela de mosquiteiro para fazer a parte fixa do molde. E vamos grampear a tela em todo o molde. Depois de grampeado, a gente vai usar uma fita prata ou uma outra fita bem aderente para proteger tanto a madeira quanto os grampos e as pontas que ficaram do nylon, para não grudar papel nele. Essa parte sempre é a que vai dar o contorno do papel. É isso que vai garantir que a folha fique quadradinha. O papel sulfite precisa ficar de molho 3 dias, enquanto o craft ou pardo fica imerso de 5 a 6 dias. A medida é a seguinte: para 1 litro de água, coloque 1 colher das de sopa de cola e 1 copo de papel. Bata tudo no liquidificador, coe, despeje num recipiente grande que está com água limpa e repita o processo reutilizando a água. Depois que a gente colocou a água dentro do tanque, a gente precisa provocar um movimento dentro da água. E isso você vai fazer assim, coloca a mão bem no fundo do tanque e você vai dar um tchau lá no fundo do tanque, bem forte, bem no meio, bem vigoroso, até você perceber que todo o tanque está tendo a água em movimento. Aí tá pronto, nós vamos com cuidado, levamos um molde com suavidade até o fundo, deitamos ele e retiramos devagar ainda. Quando tiramos de dentro d'água, a gente faz um movimento para um lado e para o outro, bem rápido. Isso é fundamental para esse papel ter firmeza e resistência. De novo, de um lado para o outro. Isso aqui é muito importante, tem que apoiar em todos os lados, virar todos os lados assim, para que a água saia por igual de toda a superfície da folha. Quando já está no finalzinho, a gente faz um chop, assim, tira o excesso. Aqui é muito importante, a gente tem que tirar com muito cuidado e nunca colocar o dedo para dentro do molde, porque se pingar ali dentro, destrói a folha, pode furar um buraco na folha, né? Agora a gente vai tirar o excesso das beiradas. A gente volta com cuidado o molde dentro d'água e tira
só da beirada. Agora a gente vem aqui no nosso registro. Não precisa ter medo porque ele não vai cair. A gente apoia desse lado, aqui e desce. E a gente segura aqui o pulo. E lá está a folha. Nós vamos fazer mais uma. Então a gente vai fazer um sanduíche e vamos colocar outro pedaço de carpete em cima. Dessa forma, temos o papel branco. Mas existem maneiras de interferir colocando pétalas, folhas secas, samambaia, para dar outro tipo de acabamento. É muito importante você prestar atenção para que as folhas fiquem por cima da polpa. Os movimentos têm que ser um pouco mais vigorosos para que você faça com que a pétala sobressaia, com que ela apareça. Objetos de decoração feitos pelas mãos habilidosas de um artesão. A matéria-prima? Fibra vegetal, que após virar papel se transformam em uma linda luminária. Utilizando uma técnica japonesa chamada tamezuki, Luiz confecciona papéis raros e lindos. Para extrair a celulose de vegetais, você vai precisar de madeira, pedra, copo, panela de aço inox, martelo de madeira, liquidificador, baba de quiabo, bagaço de cana, pedaços de carpete. A gente vai falar a respeito do bagaço de cana, por exemplo, que é uma coisa que a gente encontra em abundância e que dá um papel muito bonito, muito raro também. Como a gente faz? A gente retira o miolo da cana todo, né? Deixamos esse bagaço de molho durante aproximadamente 30 dias ou até que ela dê o sinal de que está pronta. Depois nós vamos picar essa fibra em tamanhos de aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros. Depois de tudo isso picado, nós vamos levar esse material todo para dentro de uma panela de aço inoxidável. Não podemos usar uma panela nem de alumínio e nem de ferro. Nós poderíamos utilizar uma panela de pedra, uma panela de aço inoxidável, de vidro ou de ágata. Porque nós vamos aplicar, junto com toda essa fibra, nós vamos colocar para cada quilo de fibra 5 litros de água e 20% a 15% da massa do bagaço nós vamos colocar de soda cáustica. E nós vamos levar para o cozimento durante aproximadamente 2h30 a 3 horas. Depois é só deixar esfriar a mistura por umas 2 horas. Após lavar a fibra, é hora de pilar. A ideia é transformar a fibra em uma massa. Se quiser uma folha mais uniforme, a dica é socar mais a fibra. Tudo vai depender do seu gosto. Em seguida, bata no liquidificador, como foi feito com papel reciclado. A proporção também é a mesma. Bata por uns 3 minutos. No lugar da cola, entra a baba de quiabo para deixar a água mais densa. Para colocar a mistura no molde, faça também da mesma maneira que fez com o papel reciclado. Nós colocamos no chão, então, para provocar uma prensagem e que o carpete absorva o máximo possível da água que está aqui. Nós podemos fazer isso colocando um peso em cima, colocando isso numa prensa hidráulica ou então subindo em cima mesmo. Próximo passo, depois de prensado o papel, é retirar essa folha com muito cuidado e levá-la para esta folha de papel filtro. Depois a gente vai pegar um peso e colocar sobre essa pilha que nós fizemos, né? Do tamanho que a gente conseguiu produzir. Colocamos uma placa de madeira sobre ela e vamos colocar bastante peso em cima, né? A gente coloca o que a gente tiver na mão para fazer bastante peso é o suficiente. E nós vamos deixar aqui aproximadamente umas 2 horas e vamos trocar de novo por outras folhas secas.
As folhas que estarão molhadas aqui, nós vamos pendurá-las para que elas possam ser usadas em sequência. Aqui podemos falar sem medo que o lixo vira luxo. Um trabalho gratificante de transformação de materiais desperdiçados. Está ligado na possibilidade de transformar as coisas, de agregar valor às coisas, ao que a gente erroneamente chama de lixo, né? A maior parte das fibras que eu consigo são na rua mesmo, são em caçambas de lixo. O saco de cimento, por exemplo, que eu retiro de dentro de uma caçamba, se eu fizer com ele convites de casamento, eu consigo R$28. Arte, inspiração, respiração. A técnica aliada ao dom, à delicadeza e ao respeito ao meio ambiente. Quando a celulose ela está com pH neutro, livre de todo o componente químico, ela passa a responder de acordo com a umidade relativa do ar. Inclusive com a pressão, geralmente, da atmosfera, ele faz com que o papel ele se expanda e se contraia. Isso evita que o papel se rache, evita que o papel tenha manchas, etc. Então, o papel é como se ele ainda respirasse. Agora a Mazé tem um fim para tanto papel e ela ainda pode ganhar um dinheiro extra com o papel que ela aprendeu a reciclar.